pessoal, quem fala por aqui é o Alexandre Labella. Está começando o Pautas de Bolso. Antes de começarmos o assunto e apresentar os participantes, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo. Para quem ouve pelo Spotify, nos siga e avalie o Entre Pautas Podcast na plataforma. Também vote na enquete que vou deixar abaixo deste episódio. Esse era um episódio para ter saído ainda na semana passada, mas vocês já conhecem o profissionalismo desse que vos fala. Para compensar, ainda nesta semana sai outro Pautas de Bolso e o tema vocês ficam sabendo no final deste programa, mas só para avisar que já está gravado. E provavelmente vou estar terminando de editar ele amanhã, que no caso é no dia que está lançando esse episódio, que é uma quarta-feira. O tema do 11º Pautas de Bolso é Superman. O filme acompanha Clark Kent já atuando como repórter no Planeta Diário e como super-homem reconhecido mundialmente. Enquanto tenta equilibrar sua herança kryptoniana com os valores humanos aprendidos em Smallville, ele enfrenta desconfiança pública, conspirações lideradas por Lex Luthor e dilemas morais. Em meio ao caos, quer reafirmar seu papel como símbolo de esperança para a humanidade. A produção, lançada no dia 10 de julho, depois de 4 finais de semana, já acumula mais de 550 milhões de dólares em bilheterias, segundo os dados do box office. O novo Superman, dirigido por James Gunn, é outra tentativa da DC de lançar um universo cinematográfico baseado em seus quadrinhos, que também é chefiado por Gunn. No elenco, além de David Corenswet Sweat como Clark Kent, temos Nicholas Hoult como vilão Lex Luthor e Rachel Brosnahan como Lois Lane. O longa, que começa uma nova saga de super-heróis, tem agradado boa parte do público e da crítica. De acordo com o famoso site agregador de notas Rotten Tomatoes, a obra tem 83% de aprovação de especialistas e 91% dos espectadores em geral. As questões para esse programa são: Superman é um bom filme? É uma boa abertura de universo para DC? São muitos personagens em uma trama de 2 horas? Isso e muito mais no Pautas de Bolso Superman. Para conversar comigo, talvez o cara mais imparcial para falar hoje, né? O Marvete, para falar de um filme da DC. Ufa. Só pra deixar uma coisa bem clara, eu fui e ainda sou mais fã da DC que da Marvel, tá? Vocês podem dizer que eu tenho essa fama, mas tá incorreto. Sim. Mas um excelente dia, excelente tarde, excelente noite para todos os ouvintes. Entre Pautas está de volta depois de um mid-season para continuar essa segunda temporada até a gente chegar no nosso clímax com o Pautinhas de Ouro no fim do ano. Excelente programa para os ouvintes e para os meus colegas. Teve já o episódio 37 de Comédias Românticas, mas depois de um tempo sem gravar, né? A gente tava muito tempo sem gravar o Entre Pautas, é sempre um prazer, né? E para fechar a mesa, hoje estamos enxutos, né? Pautas de Bolso é Pautas de Bolso. Ele, o maior cinéfilo que eu conheço e também o maior hater de filmes de super-heróis modernos, Dr. Macari. Saudações, meus amigos. Muito bom estar novamente aqui, conversando com vocês. Também devo dizer que senti falta aí, viajei a Porto Alegre na última fim de semana e tive que ficar reouvindo programas que eu já tinha ouvido, porque não tinha sido lançado mais nenhum, né? Então, um absurdo aí o editor aí, que é contratado, né? Um CLT aqui da empresa, né?
tem que pagar melhor, remunerar melhor esse sujeito aí pra trabalhar mais, viu? Tá que pariu, que filha da puta. Hoje, como eu já tinha falado no início, vamos falar de Superman, né? O filme aí que lançou algumas semanas atrás, é um episódio, né, que era pra ter saído anteriormente, mas é um filme que ainda tá em pauta, ainda vai ficar muitas semanas em cartaz, né? A gente sabe como é filmes de super-heróis. Enfim, um filme aí que tá estreando, iniciando um novo universo da DC, né? Depois do que, digamos que, faliu com o Zack Snyder. Mas, bom, queria começar perguntando, né? Perguntinha básica, o que vocês acharam do filme? O que vocês acharam da proposta desse... Como é que eu posso dizer? Que pelo menos eu tinha muita curiosidade pra ver um Superman do James Gunn, porque a gente tinha visto aí Esquadrão Suicida, a gente tinha visto o Guardiões da Galáxia, que, digamos assim, não é um personagem, não são personagens tão centrais, né? Digamos que ele teria algum tipo de liberdade diferente, enfim. Quero saber o que vocês acharam do filme, que em termos gerais, depois a gente vai aprofundando em alguns temas, começar com o Cufo, porque eu já conversei um pouquinho com o doutor, já tenho uma ideia do que ele achou do filme, começar aí pelo Cufo. Cufo, o que tu achou desse novo Superman? Primeiro que esse é um filme de proporções grandes, por ele ser o início, né, de um novo universo da DC, dessa vez totalmente comandado pelo James Gunn, que, como tu mesmo disse, já teve muito sucesso em outros filmes de super-herói recentes. E, enfim, o que a gente apontar aqui como bom, eu acho que vai ser bastante bem visto para o futuro do universo, e os erros também, só que no caso de poderem acarretar em grandes problemas para o futuro desse universo. Mas, assim, esse é um filme bem diferente do Superman. Eu assisti o do Bryan Singer dos anos 2000, não consegui terminar de assistir, mas eu lembro. Obviamente os filmes do Zack Snyder com Henry Cavill e o primeirão do Christopher Reeves, né, com o nosso amigo diretor que sempre me foge o nome, Richard Donner. E assim, esse é um filme bem diferente, né, por dois motivos principais, eu diria. O primeiro é que é um mundo já totalmente fantástico, né, com monstros alienígenas, superpoderes, lanternas verdes que são conhecidos pelas pessoas e tal. Como o James Gunn falou, né, é um mundo de deuses e monstros. E a outra coisa que eu nunca tinha visto, que eu me lembre, e eu também não vi todas as representações do Superman live action, mas eu nunca vi um Superman que apanha tanto, né? E isso me chamou muita atenção, tipo assim, a primeira cena dos trailers, que é ele caído na neve ensanguentado, é a primeira cena do filme também. E como esse Superman apanhou, isso me chamou muita atenção, sabe? E essa é uma das coisas que eu não gostei, que pra mim ele parece ser um super fraco, não um Superman, sabe? E, enfim, eu acho que o filme foi pra lados bons e ruins ao mesmo tempo, e vamos ir destrinchando agora. Doutor, o que tu achou do filme? Eu não quero perguntar, né, usando os termos de início do universo, porque tu já me disse que tu avalia o filme, né? Não o que vai vir depois. O que tu achou do filme Superman de 2025? Bom, é um filme que a gente assiste sem fazer muito esforço, né? Isso talvez seja uma qualidade para um tipo de filme como esse aí, de super-herói, porque quando as pessoas vão ao cinema, elas querem entretenimento, né? Geralmente é isso que as pessoas procuram, e eu acho que o filme entrete, né? Nesse sentido, né? Entrete, né? Mas assim, se eu não tivesse ido assistir ao filme, só o fato de ter visto alguns trailers já conta um filme todo praticamente, né? Até o Cu falou aí da cena inicial, mas, né, para quem assiste a muitos filmes, quando é por isso que é um problema assistir trailers, né? Eu só assisto quando eles passam no cinema, que daí só se eu fechar o olho para não ver, né? Então, quando a gente começa a montar todas aquelas cenas que aparecem nos trailers, tu tem uma narrativa ali, né? Esse filme entregou demais mesmo. E esse filme, ele entrega muito nos trailers, né? Eu não sei se era uma ânsia, uma necessidade de fazer algo novo, de recuperar o Superman enquanto personagem, como se fosse necessário. Eu não sei qual foi a estratégia de marketing da DC, né? Mas no fim das contas deu certo, né? Porque no Brasil é um dos filmes que tem maior bilheteria aí no ano, né? Então, nesse sentido, né, pode ter dado certo.
Mas, por outro lado, Labella, eu acho que, como tu disse, né? Eu tô ficando já saturado dessa questão aí de ficar montando o universo, né? Porque, cara, se tu busca entretenimento sem fazer esforço, tu não tá interessado em montar o universo, entendeu? Então é uma coisa meio que é um contrassenso muitas vezes que Umas coisas que vão contra uma outra, né? que batem, né? Porque aí o próximo filme que já foi anunciado, Supergirl, né? Bom, ela já aparece nesse filme, né? Já tem referências a ela, né? Então já tem outros personagens ali que foram sendo colocados, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? O Então, próprio Guy Gardner, né, que já vai ter a série dos Lanternas. pois é, a série, né? A gente já tá falando aí de uma multiplataformas, né? Então, não é só cinema, a gente já tá botando. Já deu errado na Marvel, né? Então assim, ó. Inclusive saiu até uma entrevista do. Não sei se vocês viram do. Como é que é o chefão da Marvel? Kevin Feige. O Kevin Feige deu uma entrevista que é clássico, quando algo da DC dá certo, ele faz uma entrevista falando várias coisas, né? Que a Marvel, inclusive, vai produzir muito menos, né? Só que aí ele fala, no máximo 3 filmes no ano. Porra, que produz... Olha, imagina, no universo só ter 3 filmes no ano no máximo e uma série! E uma série! No ano... Caralho! É que perto do que tava vindo sendo feito... 4, tipo 5 assim, séries é por menos, ano. né? É muito menos mesmo. Eu acho que a DC vai seguir nessa linha, sabe? O negócio mais enxuto, mas continue aí, doutor. Não, eu acho que é por aí, cara. Essa primeira impressão que eu tenho é um filme que a gente assiste facilmente, tranquilamente. Ele diverte, ele traz algumas reflexões contemporâneas que eu acho importantes e tal, mas ao mesmo tempo em que ele diverte, né, ele não me diz muito respeito assim sobre a questão do Superman, né? E principalmente diz respeito em relação ao personagem, né? Porque é aquilo, né? A gente tá falando do personagem, né? E esse personagem Zona spoiler agora. Vai falar o que tu não gostou, zona spoiler. Não vou deixar, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, né? Tá no embargo aí. Eu dei a minha nota, tu viu ela, né? Antes de entrar nessa parte, né, mais de spoilers, né, falar a minha impressão, eu vou começar por um lado que vai bater contra aí, que vocês disseram, o cu ficou mais em cima do muro, que teve coisas boas, coisas ruins, o doutor já não curtiu tanto. Eu fiquei animado pra acompanhar os próximos filmes. Eu acho que, né, ele realmente é um filme, assim, bem de entretenimento, bem fácil de absorver, é um filme que não desenvolve tantas coisas, mas eu acho também um filme que ele acerta muito até naquilo que o Kufo tinha chamado a atenção, que é um mundo que já está acontecendo. Ali o Superman já é Superman, a gente não ouve a origem, achei isso muito interessante, porque eu já sei a origem do Superman, eu já vi algumas vezes já a origem do Superman, e já aparece ele em atividade. Uma coisa que talvez explique ele apanhar tanto ainda é porque ele só tá há 3 anos em atividade. E na verdade eu até gostei. Eu gostei do Superman apanhar bastante. Porque até vendo um pessoal que acompanha quadrinho, eu já dizendo, né, eu não sou um assíduo de quadrinhos, eu não vou trazer esse embasamento nesse podcast. Talvez algum de vocês já tenha lido alguma coisa do Superman. Mas o que se diz muito é que o Superman, ele nunca foi esse todo poderoso, assim, realmente, ele é o super-herói mais forte, enfim, mas ele não é esse cara invencível. E eu gostei também porque se justifica porque ele tá 3 anos só como Superman. Ele ainda é um novo Superman, sabe? Então eu achei interessante esse cara que... Porque se a gente vai ver o filme, ele vai derrotar, sabe? Tu vai sempre saber que ele vai derrotar. Talvez isso piorasse o filme. E eu gostei que, cara, ele apanhou muito, ele perdeu muito. Enfim, né? Apanhou mais do que ganhou. Mas eu gostei, assim, da tentativa de início do universo. Até o doutor não gosta de analisar por aí. Mas eu gostei, me deu vontade. Eu quero ver aqueles outros personagens. Eu sinto vontade de conhecer. Eu até achei estranho, tá? Porque normalmente eu bato nisso. Eu não gosto. Pois é, mas aí, ó, é que tem o James Gunn, sabe? Eu gosto. O filme me chama atenção, sabe? Eu gosto. Tu é fã, tu é Gun fã. Gun fã, não sei se é essa expressão. E aí, só pra contrastar, né, com isso que eu falei, que eu elogiei o filme, enfim, a gente vai aprofundar um pouco mais, que pra mim ele ainda é o pior filme do James Gunn dos filmes de super-herói que ele fez. Eu acho os 3 Guardiões da Galáxia melhores que esse filme. Melhores. E o Esquadrão Suicida melhor também. Mas eu gostei do filme, a régua do cara é alta, né? Enfim, eu gostei, achei divertido,
Gostei do Superman novo, enfim, né? Aquela coisa de mostrar o planeta diário. De forma superficial, sim. Mas assim, se eu penso que talvez esse tipo de filme, cara, ele não consegue. Sei lá, esses filmes de universo eles não vão conseguir ir pra uma segunda camada e talvez eu fui esperando isso. Eu fui esperando, vou fazer algumas referências aqui e tal, enfim, jornalismo meu xodó, né? O Clark Kent é jornalista, né? Inclusive um jornalista meio questionável, mas eu gostei, sabe, dessas dinâmicas, até entrando mais um pouco, o que vocês acharam, por exemplo, desses núcleos do Superman, o núcleo, por exemplo, do Planeta Diário, né? Que eu confundo com o Clarim Diário do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Do Planeta Diário, daquela parte ali, Clark Kent, que inclusive até eu conversando com o doutor previamente, parece pouco Clark Kent, né? É pouco, eu gosto quando aparece, mas é pouco. O que tu achou disso aí, Kufo? Desses núcleos também? Cara, vamos começar por esse núcleo humano dele e depois os outros, com os outros personagens e tal. Né? Cara, o James Gunn, minha grande dúvida era se ele conseguiria trabalhar com um filme que não é um grupo de heróis, né? No caso é só o Superman, como diz o nome do filme, e se ele conseguiria fazer um filme de um protagonista mais mainstream, que não é tão galhofa quanto a turma lá do Esquadrão Suicida. Mas não conseguiu. Oi. Não conseguiu, né? É isso que eu ia dizer. Eu estava com essa dúvida. E pra mim, ele não conseguiu. Porque pra mim, o filme tinha que se chamar Superman e a Gangue da Justiça, ou sei lá o nome do grupo. Porque se não bastasse o Superman não vencer uma única luta sozinho no filme, eles aparecem demais. E eu acho que o Clark não tem tanto espaço quanto ele deveria. Eu gostei muito do Corn Sweat, e a química dele e da Rachel, que interpretou a Lois, eu achei muito boas, inclusive um banho na Ashley Adams do Zack Snyder, que eu achava insuportável nos filmes que ela aparece. Mas, assim, cara, o filme não é muito do Superman. Esse eu acho que é o primeiro filme da minha vida que tem um ritmo muito acelerado e que isso não me agrada. E, assim, como é que eu posso dizer? Parece que esse é o terceiro filme de uma trilogia já, tipo assim, as coisas já começam na quarta, quinta marcha, sabe? Eu não achei um filme muito receptivo ao ouvinte que tá entrando nesse universo pela primeira vez, com exceção da meia dúzia de pessoas que assistiu a animação que o James Gunn tá fazendo, Creature Commando, que é desse mesmo universo também. Mas tu tem... Não, mas eu acho que eu discordo. Eu concordo na tua abordagem ali sobre os super-heróis, porque, de fato, ele não consegue fazer um filme com um personagem. Ele tem que fazer o grupinho lá, tipo Guardiões da Galáxia. E engraçadinho, né? Esquadrão Suicida, exatamente, né? E tem que fazer esse grupinho, né? Então ele não sabe fazer filme sem, né, com o núcleo ali, o herói e tal. Não. Tem uma galera, um monte de personagem. Talvez seja um vício dele, né? De estar escrevendo esses filmes e tal. Né? Eu acho que ele aprendeu a fazer essa fórmula e repete ela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é um filme que complica as pessoas que estão indo pela primeira vez assistir a um filme de Superman. Eu acho que é um filme tranquilamente. Tu entra assim na sala, tem aquelas letras lá que facilitam boa parte do tempo de duração de um filme, né? E que falam lá que bem mastigadinho. Passou 3 milhões de anos, passou 3 mil anos, 3 meses, enfim, né? E então eu acho que aquilo ali situa, né? Situa o sujeito e tal, a gente entende bem ali, não complica, assim, né? Mas, assim, né, o Labella questionou sobre a questão do núcleo humano, né? Núcleo humano. Cara, os humanos são os imbecis. Essa é a verdade, né? Como boa parte dos filmes de super-heróis, os humanos, eles são elementos que estão ali para serem salvos, salvo pelos super-heróis, né? Então tem sequências no filme que são ridículas, assim, mas são clichês de outros filmes de super-herói. A menininha lá que tá, sei lá, perdida no meio de um parque lá, olhando, sei lá, o coelhinho lá, e aí o Superman vai lá e salva ela com uma cena de efeito e tal, né? Cara, isso aí tem fundamento uma coisa dessa. Não, a parte do Planeta Diário ali, que tu achou o Jimmy Olsen extremamente caricato, né? Mas assim, o jornalismo, né? O jornalismo aparece nesse filme de duas formas, né? Primeiro ele aparece lá só noticiando e construindo aquela imagem do Superman, né, digamos, deixando ele como um antagonista da história, né, quando ele faz aquela série de... Com muita fake news, né? Fake coisa, news e tal. Opinião pública também, um jornalismo, né? Que a gente vê por aí,
né? Critica, né? E ao mesmo tempo tu tem a galera do Planeta Diário, né, que seria o bom jornalismo, né? Mas eu também acho que se exagera nesse protagonismo dado para esse jornalismo, entende? Porque eu acredito que mesmo que tu tenha ótimos profissionais, eu acho que a Lois, ela demonstra isso com a entrevista que ela faz com o Até Clark. tem aquela entrevista com ele, é muito legal. Muito bom aquela sequência ali e tal. É. Mas ao mesmo tempo, cara, daqui a pouco ela tá dirigindo uma nave lá. Mas Uhum. pode entrar. Isso eu achei estúpido. Fora ela no portal lá interdimensional do Lex Luthor, né? Tipo assim, como se fosse a colega de equipe ali do Mr. Terrific. Então assim, cara, eu acho que assim, é mal explorado, é mal desenvolvido o núcleo jornalístico do Planeta Diário, viu? Eu acho a ideia boa. Eu acho a ideia legal. Pra, tipo, desenvolver essa parte Clark Kent como profissional, sabe? Tipo, como um cara que tem suas dificuldades. Eu gostaria, talvez se não tivesse tantos núcleos, isso seria melhor desenvolvido, né? Mas aí que tá, é um Cara, problema do filme. Eu acho que isso é um mérito da história clássica do Superman e um demérito do filme, porque, inclusive, no clássico de 78, a gente vê bastante, né, a vida cotidiana do Clark Kent. Tá, cara. E nesse daqui não chega nem a ser episódico, é tipo um flash, ó, tipo, ele tá ali e pum, terminou. É impossível dissociar, porque assim, ó, quem assistiu o Superman de 78, é impossível dissociar aquela imagem desse novo filme que foi feito, né? Inclusive a figura do Clark Kent, né? Não falo nem a interpretação E o desenvolvimento dos personagens ao redor, né, que aqui estão muito mais simplificados. Mas é que tá. Não, eu entendo, mas aí. Eu, por exemplo, eu não vi, enfim, eu conheço sequências do filme aí dos anos 70 e tal. Mas assim, é outro momento e é outra proposta. Beleza, o filme pode ser ruim, ok? Vocês não gostaram do filme, eu gostei, mas assim, eu acho que é outra proposta. Lá era a história do Superman. Aqui ele está querendo iniciar o universo. Isso não impede de não tornar o filme ruim. Isso limita o filme. Mas, tipo assim, eu acho que é outra proposta. Ele precisa iniciar a gangue da justiça, ele precisa iniciar não sei quem, entendeu? Isso pode prejudicar o filme. Mas eu acho que é outra proposta. Não, sim, é uma outra proposta. Mas assim, ó, é o filme do Superman humano, tá? Ou seja, ele é mais Superman do que Clark, porque o Clark não serve como humano, entendeu? E tem essa leitura que tu pode fazer também. Porque, afinal de contas, o Clark Kent no filme aparece 5 minutos, somando e meio lá. cuzão até, né? E meio cuzão, assim. Não, mas assim, ó, isso eu acho que é conexo com o negócio dele ainda ser jovem, ser um pouco inexperiente e tal. Mas uma coisa que talvez eu acho um pouco contraditório do filme é que, tipo assim, esse filme ele vai para uma linha meio diferente do padrão de Superman, que os pais dele, na verdade, eram contra o planeta Terra. Tá, aí... esse é spoiler, né? É pra falar do spoiler. É que tu já tinha falado da Supergirl, daí eu me senti à vontade, já que essa é uma cena que aparece muito antes que a Supergirl, tá ligado? Parece ele com meia hora de filme. Mas, enfim, esse é um filme que segue uma linha de raciocínio mais incomum que os pais dele, digamos que biológicos, querem que ele domine o planeta Terra. Então, esse era um filme que também ele tinha que ficar ainda mais humanizado. E ele fica bem menos que nas outras versões, na minha opinião. Ele fica mais... Cara, não, eu acho ele muito mais humano que o do Homem de Aço do Zack Snyder. Muito. Não, eu não consegui me expressar bem. Sim, eu não consegui me expressar bem. Eu quis dizer de, tipo assim, não aparece tanto dele no dia a dia. Aparece ele sempre na ação, sempre na ladaia, no conflito, sabe? Eu até falei que ele parece meio cuzão, mas ele parece um cara meio inocente, assim, né? Tipo, ele é meio garotão. Sim, eu gosto. Eu gosto ele disso. Quer salvar o Kaiju. Eu gosto disso porque... Aí que tá, beleza, né? Isso honra os quadrinhos, que ele é um cara às vezes meio bobão e tal, mas aí muda a origem do cara. Posso ser sincero? Enfim, não, o doutor é um que não gostou dessa parte, que eu acho que ele achou... Não sei se desrespeito, não gostou. Cara, eu acho que adiciona mais camada. Inclusive, tem muita gente dizendo, porque isso aí pode ser mudado mais pra frente, porque essa mensagem pode ter sido alterada por um Zod, por não sei quem. Cara, eu estou cagando pra isso. Isso pra mim não dificultou. Eu também. Inclusive, pra mim, isso adiciona mais camadas no personagem, assim, no sentido de que, caralho, eu achei uma boa tipo assim, também. era pra ele... sei lá... Virar o tirano. Era pra ele ser... Que nem no Invencível. Cara, isso parece muito chupinhado da Invencível. Eu imagino que não seja. Mas que, cara, essa é a história da Invencível. Mas assim... sei lá, sabe? Eu não me importei.
Eu não achei isso um grande defeito, assim, sabe? Pra mim, Eu também não. eu... Eu só queria mais cenas dele refletindo e tal. E também sobre esse negócio do Lex ter vazado essa informação pro mundo, eu achei meio estranho que, tipo assim, ó, no momento que ele... E assim, talvez eu tenha deixado passar alguma coisa, eu vi algumas horas. No momento que vaza isso, a grande maioria das pessoas fica contra o Superman, porque ficam, porra, ele faz isso pra nos enganar e ele quer nos dominar, beleza. Aí o Superman depois é exposto, né, que o Lex, ele armou algumas coisas, mas a mensagem continua sendo verdadeira. E daí o povo do nada volta a adorar ele, tipo, ah, não, a gente deve um monte de desculpas pro Superman. Tá, mas o que isso não... Posso estar deixando passar algo, mas isso não impede... Eu acho que isso pode ser culpa do filme mesmo, porque dá em algum momento parece que todo mundo odeia ele. Mas pelo menos a sensação que eu tive é que eu acho que, tipo, teve um tipo de divisão. Não acho que foi todo mundo que odiou ele. Tanto que aquele país fictício lá, que tem... Na puta que pariu, aquele país sendo invadido, as pessoas gostam dele, porque ele já salvou eles. Então, tipo assim, eu acho que é algo que ficou meio... Mas talvez o filme não tenha mostrado muito... É que tá, eu acho que isso é uma questão do filme. É tudo muito simplificado. Muito. Tipo assim, a questão das fake news... surpreso com a duração. Eu acho que são várias ideias muito boas. Tipo assim, cara, a questão de zoar com os macaquinhos tweetando no Twitter sobre o Superman. Cara, eu achei aquilo ali muito bom. Eu achei aquilo ali muito legal. Boa. Porque aquilo ali é uma puta de uma sátira à realidade que acontece. Mas, tipo assim, é cena pela cena em algum momento e aquilo ali, tipo, não é desenvolvido, sabe? Então, pra mim, são as coisas que ele tinha que ter adaptado na hora de tirar do Esquadrão Suicida e dos Guardiões e botar num filme desse, sabe? Eu achei tipo, meio bobalhão demais. Uma parte que é muito importante do filme, além da questão Lex Luthor, Superman, enfim, que é o grande embate, né? Eu acho muito interessante a parte deles adicionarem essa questão de um país sendo invadido por outro e o Superman intervindo, além de dar a questão do Superman ser um cara que não respeita limites. Pô, tu é um cidadão, na teoria, ele é alienígena, mas ele é americano e ele está invadindo outro lugar e fazendo coisa e ele é um americano. Então, tipo assim, isso pode dar problema. E ele não pensa nisso. Eu acho isso legal. E eu acho essa questão, essa coisa... Não tem como tu não assimilar com os Estados Unidos intervindo em confrontos no mundo, sabe? Então, sim, eu acho legal. Tipo assim, que tá. O problema maior é o seguinte. Tu adiciona isso e aí tu não desenvolve tanto que, beleza, é um filme de super-herói. Só que as partes que ele poderia ter desenvolvido, o núcleo humano, não sei o que, aí como parece que fica tudo meio simples, assim, sabe? Fica tudo simples. Se fosse isso, ok, uma menção e outra parte bem desenvolvida, digamos que um alicerce bem construído pra acontecer, talvez o impacto que o doutor queria nessa... Talvez seria maior mesmo, sabe? Outra coisa, a maior cena de ação do filme não é do Superman, é do Doutor Fantástico, cara. Do Senhor Fantástico. Tipo assim, que é aquela cena que ele bota o negócio em volta da Lois e começa a bater em todo mundo. O Senhor Incrível. O Senhor Incrível. Perdão. Tô trocando pelo outro. É que eu vi no mesmo dia os dois filmes. Mas enfim. Viciadinho super-herói, né? É do Senhor Incrível. E cara, a melhor cena do filme é de um cara coadjuvante, sabe? Que não é o principal do filme. Isso é um negócio que me incomodou, assim. A melhor cena da ação não ser do Superman. Dele lutando com os caras no acampamento? Cara, aquilo ali... Cara, é que aquilo ali o James Gunn já tinha feito em outros filmes, né? No Esquadrão Suicida. Aquele jeito de ir filmando. Foi por isso que não me encantou mais. Cara, me encantou, cara. Eu achei muito bom. Inclusive, aquele troço em volta da Lois eu achei muito foda, cara. Essa pra mim é a melhor cena do filme, assim. Eu acho muito legal. Eu assim, cara, que tá. Eu tô tentando. Porque assim, ó, diferente do Kufo, eu assisti no lançamento, né? Então já faz aí um mês, eu acho, talvez. E eu, cara, tem coisas ali do filme que eu fico pensando assim, cara, pra que isso, cara? Porque assim, ó, o Krypto, que é um personagem de alívio cômico, é fantástico. Eu acho um bom personagem, cara. Eu gosto dele. É fantástico, cara. Assim, é um cachorro que, pô, cara... Eu ia dizer, né, as melhores piadas eu acho que envolvem o Krypto. Isso lembra muito James Gunn de outras obras. Sempre tem um animal. Tipo assim, não precisa ser um animal, né? Pode ser o Groot. Né? O Groot, pode ser o Rocket, pode ser o Tubarão. O Weasel. Então, assim, ó, tu pode chegar à conclusão que é um filme de super-herói com a marca James Gunn, porque traz vários elementos
de outros filmes do James Gunn, né? Sim. Então ele demonstra ser assim, um diretor que, nesse aqui, ele também não quis ir muito além. Ele quis ficar na zona de conforto, naquilo que sabia que, não vai ser uma obra-prima, não vai ser um filme ruim, vai ser um filme mediano, né? E o mediano não bota nem... Pra iniciar. Aí que tá, pra mim é um problema. Doutor, sabe por que eu... Aí que tá, sabe por que eu bato nessa tecla? Porque assim, se o James Gunn tivesse fazendo esse filme e ele fosse, tipo assim, um cara que, por exemplo, é um... Digamos que pega um diretor X aí, que ele é o showrunner da DC, enfim, esse é usado o termo pra série, que é o showrunner do universo da DC ali na Warner. E o James Gunn é um cara contratado pra fazer o Superman. Aí é que tá, aí seria uma coisa. Só que ele fazendo esse filme, e isso prejudica o filme, eu concordo. Ele também tá com a cabeça do criador, do universo. Ele não é só o diretor desse filme, ele é o criador do universo. E isso prejudica o filme como obra única, eu concordo. Porque ele tá pensando em várias coisas. Tipo assim, ele cria o Superman e aí ele, eu tenho que botar o Lanterna Verde. Eu tenho que botar o Senhor Incrível. Mulher Gavião. Eu tenho que botar a Mulher Gavião. Eu tenho que botar não sei o quê. Supergirl. Eu tenho que colocar o planeta, o planeta diário. Eu tenho, entendeu? Eu acho que, assim, pensando, digamos assim, se me falassem isso antes, tá? Antes de ver o filme, tá? Sai um roteiro vazado, cai nas mãos do cara e tá lá dizendo todos os núcleos que ele vai trabalhar. Eu ia ficar com o pé atrás. Só que, tipo assim, partindo do princípio que ele foi com esse intuito, e é por isso que eu bato na tecla desse início do universo, pra mim, desceu melhor. Mas eu entendo que, tipo, a tua avaliação é como um filme único. Talvez se eu fosse avaliar só como filme único, eu gostaria menos. Porque assim, pra dar sequência esse universo, ele tem que fazer essas facilitações, essas inclusões, tudo bem, né? Só que aí, cara, a gente entra naquela discussão do que o Scorsese tanto fala, cara. A gente tá fazendo cinema... A gente tá fazendo cinema ou a gente tá fazendo um playground? Porque parece um playground. Ele já vendeu os próximos filmes pra ti, por exemplo. E outra coisa, comparando com o início do MCU, os filmes eram muito mais individuais, né? O filme do Tony Stark é o filme do Tony Stark, o do Thor, por questionável que seja, é o do Thor. Mas isso é outra coisa, né? É porque, tipo assim, esse é um filme saindo no momento que, na teoria, estava saturando os filmes de heróis. Então ele tem que iniciar de uma forma acelerada, né? Digamos que a DC tá começando, porque assim, cara... Tá, mas porque assim, eu acho que tá saturando, porque assim, é tanto filme super-herói que tem os bons e tem os ruins. Tanto que o Thunderbolts, tu falou que eu sou um hater de super-herói, cara, o Thunderbolts eu dei uma baita nota. Os Thunderbolts não são super-heróis. Eu falei hater de filme de super-heróis. Ali não tem super-herói. Se eu faço de quadrinhos... Não. Pô, cara, não, mas é que ali tem o Buck e a Helena, né? Daí é meio herói. Mas assim, eu acho que é outro momento, sabe? Eu acho que, por exemplo, assim, ainda é um sucesso, ainda é o que mais enche as salas, com certeza. Mas... Saturação. Eu acho... porque assim, eu acho que esse universo da DC... Por exemplo, a gente tá dando nossas impressões. A gente já vem de um universo que a gente já viu inteiro. Da Marvel e que tá numa derrocada, mas que daqui a um pouco já tá bem de novo. Mas assim, a gente já... Eu fico pensando um cara, por exemplo, um piazão de 13, 14 anos. Ele deve ter visto os filmes do MCU, claro. Ele deve estar vendo em casa, revendo, vendo Vingadores e tal. Cara, pode ser esse universo que ele vai acompanhar. Eu acho esse um filme uma baita abertura do universo. E é por isso que E assim, eu me diverti vendo o filme. Eu não ri como nos outros filmes do James Gunn, não. Mas eu me diverti. Eu gostei do Superman. Eu gostei do... Uma coisa até que a gente não citou. Aquela coisa colorida. O Ku falou de deuses e não sei o que. Um mundo de deuses enfim, né? E monstros. Eu gostei. Porque eu sinto que isso se perdia em alguma... na DC, principalmente, né? Falando da DC. Sim, a proposta do Zack Snyder é bem mais eu gosto daquela coisa colorida, daquela coisa fantástica. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque a DC, como eu falei, eu não sou um cara que consome quadrinhos, mas eu consumi animações da DC quando criança, consumi um ou outro quadrinho que eu tenho em casa, e pra mim sempre foi isso. Fantástico, fantasioso, sabe? Essa coisa... E eu sinto, até a Marvel que viaja, que tem multiverso, enfim, ela tem aquela coisa explicativa, sabe? Aquela coisa, isso aconteceu por isso. Eu
gosto dessa tentativa de fazer algo colorido, fantástico, o Eu super-homem colorido achei. com cuecão. mas Eu gosto, não, sabe? mas Eu tem uma gostei. questão, mas tem uma questão, ó, tu fala da questão fantástica, né? Mas assim, é uma questão que eu sempre observei em quadrinhos, principalmente, que eu também não sou um profundo conhecedor, mas eu sempre entendi os quadrinhos da DC com um compromisso com uma relação histórica muito maiores do que os da Marvel. Né? Tanto que o Superman é um personagem que foi criado dentro de uma conjuntura histórica lá do período da Segunda Guerra Mundial. Né? E todos os filmes do Superman fazem relação política, inclusive esse que a gente está falando agora. Então, assim, ó, para mim, a questão da fantasia é uma fantasia até por ali, porque ele está falando do que está acontecendo no mundo, que é bem diferente da Marvel. A Marvel, para mim, sim, é fantasia pura, né? Então, eu não concordo plenamente com a Eu tua digo afirmação. fantasia no sentido de, tipo assim, cara, o cara tá com um cuecão por cima da roupa, Homem lavou. o cara, tipo, não, eu entendo, mas tipo Aliás, assim, não existe. tá tudo colorido, tem uma mulher, lá, a Gavião, a Mulher Gavião, enfim, gritando enquanto tá atacando, que aquilo ali é muito referência a quadrinho, tipo, Cara, coisas mas que não todo se filme de explicam. super-herói é fantasia. Todo filme de super-herói é fantasia. Não, eu digo no sentido, tipo assim, a Marvel, por exemplo, os caras vão viajar no multiverso. Ah, o Homem-Formiga saiu do mundo quântico. Beleza, é uma explicação fantasiosa. Mas eu digo assim, algo lúdico-zaço, assim, sabe? Que é bem viajadão. Eu acho legal, porque assim, eu sinto que depois dos filmes do Nolan ali, principalmente, muito se seguiu assim. Beleza, a Marvel extrapolou depois, mas antes veio o Homem de Ferro, que é pé no chão pra caralho. Veio várias Mas coisas que são muito pé no chão. esse Superman tem os Cinza. portais, Labela. Esse Superman tem os portais, cara. Não, Remete não, também mas essa questão. exatamente, mas não é explicado. Tipo, o Lex Luthor desenvolveu um negócio e foda-se, sabe? Eu não me importo. Eu não quero que tudo seja explicado pra mim nesses filmes. Eu não quero. Tipo assim, cara, o filme de super-herói, eu entendo que tem que ter a sua suspensão de descrença. Só que, tipo assim, cara, eu me diverti. E quando eu vou ver um filme de super-herói e eu me divirto, eu me sinto bem. É claro, eu analiso. Cara, eu dei 13,5 pro filme, entendeu? Eu acho só um bom filme. Mas, tipo assim, eu não acho. É que do jeito que eu tô ouvindo, vocês falam, parece que o filme é uma merda, sabe? E pra mim não é. Tu tá falando que esse é uma obra-prima, Labela. Não, jamais, cara. Cara, eu falei que ele é o pior filme do James Gunn. Eu falei isso. Cara, ele é o pior filme do James Gunn. Do universo. Pô, cara, para, meu. Ele iniciou o universo bem pra caralho. Bem pra caralho. O universo existe. E inclusive, de forma mais justa que a Marvel, que fica botando ceninha pós-crédito pra continuar o universo. Que pra mim isso é uma merda. Eu não gosto. Não que não tenha nesse. Tem também. Cena pós-crédito do Superman. Eu vi as duas cenas pós-créditos. Só que é uma cena pós-crédito sobre o filme. Porque ele já expandiu o universo no filme. É mais justo. E o Lex Luthor, galera? Vamos voltar aqui pro... Pois é, aí é que tá. Esse filme, eu ia também puxar ele antes. Esse filme acontece tanta coisa em tão pouco tempo que a gente nem chegou a falar do Lex Luthor ainda. Tanto que quando anunciaram a duração desse filme, eu fiquei impressionado do quão curto ele foi. Porque eu acho que esse filme podia ter umas 3 horas tranquilo. Cara, eu achei um bom ator que não tem muito espaço, que encarnou bem. E é isso, sabe? Eu acho o Nicholas Hoult um grande ator, assim, cara. É que tá, eu não vi o D78 que tem o Lex Luthor lá, eu não vi, mas assim, cara, comparado ao Jesse Eisenberg, cara, não tem nem comparação, né, cara? É que não dá pra comparar com o Gene Hackman, né? Vamos combinar, né? Não dá pra comparar com o Gene Hackman, não dá pra comparar com o Christopher Reeve. Aquela galera não dá pra comparar, né? Até porque o Superman de 62 foi eleito aí por uns críticos o melhor filme de super-herói de todos os tempos, né? Saiu há pouco tempo essa notícia aí. E concordem ou não, né? Mas foi o vencedor. Só que assim, ó, me pareceu que a ideia do James Gunn, ao fazer o Lex Luthor dessa forma, é justamente estabelecer essa conexão com a galera de hoje, cara. Com os gamers, principalmente. Porque, cara, ele é um gamer. Ele é um gamer que faz os comandos ali, tem uma galera trabalhando pra ele. Eu achei aquilo meio tosco. A4, C26. As cenas de ação com ele falando aquilo é muito... Fora que, tipo assim, a grande ameaça do filme, né, o martelo da Borávia ser um clone do Superman... eu não gostei Outra coisa é que a gente já não aguentava mais em filme da Marvel, né, o vilão que tem os mesmos poderes do herói.
Parece Missão Impossível, né? Faltou É, tirar a máscara é, e É revelar verdade. que é o Eu, personagem, eu né? acho que isso alivia um pouco, tipo assim, isso quando ele tira a máscara ali e é ele, tipo, eu também achei uma merda. Mas, Me tipo, deu uma é vibe de bom Logan porque. também. É que tá, tipo, é bom porque, na verdade, o vilão mesmo é o Lex No Luthor, filme né? Tipo, aquilo ali é funciona. só um robô, No né? filme funciona. No filme funciona, né? Os narrativos É, fica bem. funciona. Tá. Se fosse o Mas não é um Bizarro, seria problema. muito mais legal. Não é um problema isso, né? Só que eu acho Não, que é. é, é uma facilitação que foi É. feita e tal, uma simplificação e tal. É porque o vilão é o Lex Porque. Luthor, né? O vilão É, é o Lex... Ele Teria que que ser. controla, ele que faz tudo, enfim. É. Cara, assim, eu gostei. A única coisa que me pegou um pouco é a parte dele explicando as coisas. Eu entendo que isso é muito de. Tem em esse filme é quadrinhos. o rei da Isso é que tá. exposição também. Isso tem em quadrinhos. Coisas assim, às vezes que é o vilão explicando que isso é até meme, né? Mas, cara, isso pode ser alterado pro filme, né? Ele não precisa. Porque, assim, tem momentos que. É. Por exemplo, ele tá explicando tudo. Aí é que tá. Aí pode vir a pessoa e falar assim: Ah, esse Lex Luthor eu entendo fazer isso porque ele tem essa coisa de querer se aparecer. Cara, eu até acho que é verdade. Ele parece um cara nerdzinho que quer se aparecer. Mas às vezes é demais. É muito verborrágico. É muito. É demais, assim, explicando tudo, cada detalhe, cada coisa, assim. E É não só muito. ele, porque um dos meus problemas com esse filme também é que a gente carece de cenas humanas ali do Clark interagindo com a Lois, e a primeira cena deles no apartamento, ela começa com eles. Ah, mas nós namoramos há 3 anos, daí ela vem com outro fato expositivo só pro leitor, tipo, ficar a par de tudo, e eu achei isso muito artificial, porque aquela conversa jamais estaria com eles relembrando esses fatos que eles sabem de cabeça no meio do cotidiano, se não fosse pro Ah, cara, ouvinte conseguir sacar, Mas sabe? é que aí que tá. Eu, tipo assim, eu entendo, eu não acho que o roteiro desse filme seja genial. Só que, tipo, cara, tem vários filmes que não faz sentido eles estarem conversando aquelas coisas naquele momento. Se tu pegar pra realidade, que, tipo, né, tu tá se Sim, transportando ali pra um outro local. sim. Porque, tipo, Aí, porque aí daqui um pouco tu tá vendo um filme lá do. Nós tava vendo o Macbeth lá do Orson Welles e aí os caras falam. Nossa, os caras filosofam o filme inteiro, né? Tipo, caralho. Tipo, cada frase é uma canetada do Macbeth, né? Mas enfim, eu acho que, assim, o roteiro do James Gunn, assim, eu sinto que aqui deu uma. Eu acho que tudo isso cai na tecla que é ele abrindo o universo enfim, isso piora o filme. Piora o filme como qualidade e como um produto único, sem dúvidas nenhuma. Porque tudo fica meio, enfim, reduzido ao mínimo, assim. Então, qual que foi a coisa que vocês, né, enfim, falaram bastante mal do filme? Uma coisa que vocês gostaram muito, assim? E quais as expectativas de vocês pro futuro? eu gostei muito do talento dos 3 principais atores, né? Da Lois, do Clark e do Lex Luthor. Eu acho que o Clark e o Lex não tiveram o tempo que mereciam em tela. E também mal interagiram, né? Assim, foi uma outra cena e esse Eu nem tinha. filme. Tu nem falou, né, Kufu? Mas Uh, o Lex Luthor, a gente passou rápido. O Lex Luthor, ele é bem. Mas assim, ele é bem construído como um cara assim. Amargurado, eu sinto, assim. Ele é Sim, é isso que bem. eu gostei. O Holt, ele encarnou bem o Lex Luthor dos quadrinhos que, assim, não consegue aceitar que uma pessoa que veio de fora da Terra veio pra nos salvar. Tipo, pra ele o ser humano tem que ser salvo por ele mesmo, sabe? Eu acho que ele encarnou bem isso, mas no meio deu uma confusão, porque talvez seja isso mesmo, de abrir o universo e atirar pra tudo que é lado de uma só vez. O que me surpreende um pouco do James Gunn ter ido por esse lado, porque eu achei que depois dele ver todo o MCU e o universo falido do Snyder, ele não pensar assim, pô, vamos com calma, jogo a jogo, sabe? Mas, enfim, cara, de bom eu gostei desses 3 atores, os efeitos especiais, no geral, Ah, eu gostei também. bonitos. É bem coloridão, né? Estilo James Gunn. O traje dele eu gostei. O traje dele é muito legal. É engraçado que parece que esse filme tá sempre dando respostas ao o Homem de Aço, né? Porque eu me lembro que o Homem de Aço, aquele Superman, cagava. Ele quebrava tudo, quebrava toda uma cidade inteira, não importa que se foda. Sim, Nesse aqui ele salva esquilo. O sim. monstro vai cair num prédio, ele vem e segura. Aham, Parece que é tipo assim, ó, sim. esse Superman aí que é um deus na Terra e que foda-se todo mundo, não vai ser esse daqui, sabe? Isso é Sim, interessante. isso era uma coisa que eu tava gostando muito, que lembra bastante o Superman clássico, e de novo,
Quer dizer, de novo não, porque eu não falei isso ainda. Mas o Zack Snyder, ele não quis fazer esse Superman. Ele quis fazer um Superman que ia sucumbir ao mal e ia virar um vassalo do Darkseid. É outra proposta. Mas eu gosto muito do que o Cornswet e o Gunn fizeram, de ser um Superman assim preocupado no meio do conflito. Ele tá todo mundo bem, alguém se machucou, não sei o quê. Eu gostei muito disso. Eu gostei de coisas do filme, tá? Eu gosto muito do Krypto, por exemplo. Acho que é um personagem muito legal, que já conecta aí com a sequência da criação do universo. O universo foi criado pelo Krypto, né? Dá para ver bem claramente isso. E gosto das atuações também. Acho que o Superman foi uma boa escolha. O ator é muito bom, é um ator de Muito teatro, né, talentoso. cara? É um ator de Muito teatro. mais, assim, repertório na atuação que o Kevin, né? Consegue ver isso. A Rachel Brosnan é uma boa atriz. Eu só tinha visto umas sequências de uma série lá maravilhosa, Mr. Maisel, acho que esse é o nome, né? Muito legal. Ah, é verdade, caralho, ela tá nessa Nicholas série. Hoult, o Nicholas Hoult é um bom ator, né? Tá naquele filme do Clint, que é sensacional. E fazendo a fera, né, nos X-Men. Acho que aqui ele tá subaproveitado, ele não explora todo Eu o também talento acho. do Nicholas Hoult. E o salário também, né? Porque ele ganhou o triplo dos outros atores, Tá bom, praticamente. não vamos entrar nesse mérito também, né? Coitado Mas dos outros, é que ele é o mais reconhecido ali, eu acho. Sim, claro. Nada como ter um bom empresário também. Duas coisas pequenininhas que eu queria adicionar. Eu gostei da breve pontinha do Peacemaker. Gostei também do Bradley Cooper sendo o Peacemaker. Eu gostei do Brad Cooper sendo... gostei do Brad Cooper sendo Jor-El, assim, uma coisinha assim vilão, que né? podia ser um Josney qualquer ali, mas é legal ser o Brad Cooper. Eu tenho um ranço do Bradley Cooper, não sei porquê, cara. Por causa desse último maestro aí. E uma das cenas que eu gostei é a do Krypto se arriando no Lex Luthor ali naquela sala de controle e tal. Eu só também achei incoerente depois ele tá muito pouco machucado, né? Porque aparecia assim, ele arregaçando os braços dele, daí sai ele depois de manguinha arregaçado, bem tranquilo, só com um risco na cara, mas a cena é legal, O filme tem boas piadas aí que tá. O cachorro é muito bem feito, né, cara? É um cachorro com superpoderes, tá ligado? Eu acho que a gente tem muita coisa pra falar, mas enfim, pautas de bolso, 52 minutos de gravação, expectativas pra vocês pro futuro do universo, o que vocês acham? Sejam agora, vocês vão ter que ser enxuto, né? Porque a gente foi falar de coisa boa, começamos a falar pra caralho de novo. Doutor, expectativas que tu tem pro universo? Só pra deixar claro aqui que o Pautas de Bolso se caracterizou por só falar mal de filmes. É só vocês ouvirem o Fórmula 1, Como Treinar Seu Dragão se salva. Thunderbolts eu falei bem. Eu falei bem do Como Treinar Thunderbolts. Seu Dragão e Thunderbolts. E eu Minecraft, falei bem de Minecraft. Eu falei bem de Minecraft. Cara, assim, ó, a minha expectativa é nenhuma, porque eu assisto ao filme, não tô muito ligado à ideia do universo, né? Eu dei nota 3. Tem alguma coisa que tu ficou curioso pra ver no futuro desse universo? Cara, eu gosto dos personagens, a gente não cheguei a falar aqui, não deu tempo, né? Eu gosto também dos personagens ali da gangue, eu acho muito legal, né? Inclusive, se tivesse o título deles, a referência deles no título do filme seria aí sim, né? Mais acertado com o que é o filme, né? Sim, sabe? Claro. Né? Porque tem sequências ótimas com essa gangue, né? Então, eu acho que é muito legal, eles são muito importantes no filme também, né? Sem eles, o Superman não é nada, até porque tem muitas fragilidades. Mas, enfim. Então, assim, a minha expectativa é que, né, que os filmes futuros desse universo que está sendo criado pela mente genial do James Gunn, pela pessoa, o doutor, né, eu já percebi um negócio. Cara, eu posso falar, toda vez que o doutor faz isso, eu percebo que ele gosta muito de mim, cara. Que qualquer coisa que eu falo, ele levanta lá em cima, ele fica com ciúmes de mim, cara. Tu não vê ele ficar assim se eu falo bem do Orson Welles, do Martin Scorsese, ele não fica assim, ele fica com ciúmes. Cara, eu sou careca igual o Lex Luthor, cara. Talvez tu seja o Superman e eu seja o Lex Luthor. Muito obrigado. Mas assim, ó, só para terminar a minha participação aqui, eu quero deixar claro, assim, é um filme nota 3 estrelas, legal de ser visto, vale a pena ser visto, mas vá sem pensar. Vale a pena ir no cinema? Pode ver no cinema. Eu recomendo que todos os filmes sejam vistos no cinema, né? Os Smurfs tem que ser vistos no cinema. Porque filme tem que ser até o Turma da Mônica Jovem, os reflexos. Esse não passou no cinema, né? Então, infelizmente, a gente Ainda bem, né? Nos tiraram isso, né? Então, assim, ó, é um filme 3 estrelas. Dito isso, vá para ver um filme, né? Não vá esperando criação de universo, não vá pensando no futuro. Viva o momento. Eu acho que essa é uma mensagem também que tem que ser deixada. A criançada tá aí querendo já pensar, não, mas daqui a pouco esse personagem vai aparecer lá no 5º filme.
Porra, cara, aconteceu a mesma coisa com o Quarteto Fantástico agora. Mesma coisa com o Quarteto Fantástico. Tomar no cu. Eu tô brabo, mano. Antes desse filme sair, eu ficava meio dividido quando o pessoal na internet, alguns não queriam que o Batman do Reeves se misturasse com esse universo e os que queriam, né? E agora eu realmente não quero que se misture, porque eu acho que são coisas muito diferentes. Um é muito sério, talvez a gente nunca veja nada de sobrenatural naquele, e esse aqui, pra mim, é exageradamente viajado. Me deu um banho de água fria esse filme em relação ao futuro, na questão não de qualidade dos futuros projetos, mas de interesse próprio. Por enquanto eu vou continuar assistindo as próximas produções quando elas forem saindo, mas eu me decepcionei bastante. Não que eu estivesse com uma expectativa alta, mas eu achei que ele ia fazer um trabalho que, na minha concepção, ia ser mais bem estabelecido. Então, torcer para que as coisas melhorem a partir de agora, mas eu não tô muito confiante. E a notinha, pra finalizar? Em notas redondas, 3 estrelas. Bom, né, já, só pra não finalizar com esse pessimismo, vão ver Superman, vão ver um universo sendo criado que não se leva a sério, que é uma bobajada, a lá James Gunn. O filme não me fez dar gargalhadas, mas ele é um filme engraçado, gostoso de ver, assim, passa muito rápido, e realmente o filme ele não é longo, né? Mas ele passa rápido, ele é um bom, assim... Ele é um bom filme. Minha nota quebradinha, né, 3,5, ele é um bom filme que vale a pena ser assistido e, né, expectativas, eu tô bem curioso pra ver as próximas histórias. Não curioso a ponto de, tipo assim, caralho, vai sair Supergirl e eu tô na pré-estreia. Não, tipo assim, cara, talvez rolem pautas de bolso da Supergirl, tipo isso, sabe? Talvez. A ceninha que ela apareceu, eu achei ela bem carismática e a gente gosta da atriz, né, mas... Bom, pra dar os adeuses, né, aqui, doutor, muito obrigado, né, voltando aí depois de longas... Tu tava no Fórmula 1 não, né? Nossa, o doutor fazia muito tempo e o Cufo também. Enfim, doutor, muito obrigado por vir aí falar de Superman e, né, daqui um pouco já tá de volta. Quando vê no The Quarteto, tu já tá aí de novo, né? Só se tu for falar bem do filme, porque eu vou falar mal. Agradeço novamente o convite, né, Labela? Não é nada pessoal, cara, nós somos amigos, né? A gente faz essas brincadeiras justamente para criar o debate. Qual a graça Isso aqui tá do no Pautas roteiro. de Bolso se todo mundo falasse mal do Superman hoje? Isso aqui tá roteirizado, isso aqui, cara. Isso aqui, o pessoal acha que não tem roteiro, Isso aqui né? é O roteiro tudo- foi escrito, Isso é verdade. escrito pelo James Gunn. Vou rir de ti. Daqui uns tempos terão quadros novos no canal do Cinemac. Inclusive, faz teu jabá, né? Tu nunca faz teu jabá e já passa pro Cufo aí pra nós finalizar. Certo. Valeu, galera. Sigam lá, @Cinemac3 no YouTube, @Cinemac no Instagram. Vamos fazer o cinema de qualidade aí, Melhor ser que esses discutido, filmes aí. problematizado. E também vai ter um quadro novo aí que a gente vai falar desses filmes aí, de super-heróis também, né? Porque, afinal de contas, aí eu sou contra o Scorsese, né? Porque, apesar de tudo, são obras cinematográficas. Então, né? Eu leio dessa forma, por isso que eu critico tanto. Cufo, muito obrigado. Entre pautas de volta, então. Isso aí. Essa é uma das poucas vezes que a gente pensou diferente. Vou querer entrar mais vezes nesse debate, porque o filme recém chegou. Mas, enfim, obrigado, como sempre, pela audiência. Aproveitem aí o retorno do semestre para aqueles que estudam. E até mais. Vamos acompanhando agora a segunda metade do ano e suas produções. Esse foi o Pautas de Bolso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o like no vídeo e de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio. Também nos siga no Spotify e avalie o Entre Pautas Podcast com as 5 estrelinhas. Lembrando que deixei uma enquete aqui embaixo na plataforma para saber o que vocês acharam de Superman. É só puxar a tela do episódio para baixo que ali vão aparecer as opções. Nas redes sociais, nos siga no Instagram, @EntrePautasPodcast, assim mesmo, tudo junto. Aproveita e já nos manda um feedback no direct para sabermos o que acharam do episódio e o que faltou falarmos sobre o filme. Também manda na nossa DM sugestões de temas para os próximos programas. Se preferir, também pode entrar em contato pelo nosso e-mail,
entrepautasalexandre@gmail.com. Nos vemos ainda nesta semana em mais um Pautas de Bolso, só que dessa vez em outro universo das HQs no cinema. Vamos falar sobre Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até mais.